Dr. Leandro Teles vai falar conosco sobre dores nos nervos. Prazer em recebê-lo sempre. Bom, tudo. Como é que tá? E o livro, tá vendendo bem? Tá indo bem, nossa. Graças a Deus. Aí é o protagonismo do tema, né? A ansiedade. Hoje o Brasil é um país campeão de ansiedade, então o Cérebro Ansioso, que a gente lançou em 2018, vai super bem. E agora a depressão, né? Esse ano eu acho que é o ano que mais se discutiu depressão no mundo. Tem essa sensação. É um tema importante e o livro tá, graças a Deus, entre os mais vendidos no tema. Que legal, parabéns. Obrigado. Parabéns. A gente vai falar sobre dores nos nervos. Nervo dói? Nervo dói. E dói muito. Então, muita gente em casa sofre de dor. Se a gente pensar na população geral adulta, 1/3 sofre por dor crônica. Dor de músculo, de articulação, de ligamento. Desse 1/3, desses 30%, 1/3 desses, ou seja, 10%, sofre com dores dos nervos. Dores do trigêmeo, dores pós-herpes, dores de ciático, dores de túnel do carpo. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. Quer dizer, como saber se a dor é do nervo ou não e conhecer um pouco dessas doenças importantes. Temos já uma primeira imagem, doutor Leandro. Essa imagem eu gosto. Primeiro que mostra como o corpo ele é todo inervado. A gente tem nervos que saem ali do cérebro e da medula e se distribuem por todo o corpo, né? A dor, quando ele é do nervo, ou como o médico pensa, a localização é típica. A localização geralmente é em extremidades ou corre em faixas, que é a faixa onde aquele nervo cuida. O ciático é Por clássico. exemplo, o ciático é clássico, uma dor às vezes lombar, ou que corre por trás da perna, muda de face e pode ir até o pé. Uma dor do pós-cobreiro, pós-herpes zoster, que corre numa faixa. Então, quando o médico lhe vê uma localização típica de nervo, ele já pensa, opa, pode ser uma dor de nervo. Olha a característica como é diferente. É uma dor que o paciente refere como choque elétrico, formigamento, ou queimação. Olha como a dor ela tem uma característica subjetiva. Definida, né? Definida. É um choque, é uma coisa de eletricidade, é uma queimação, não é como aquela dor de pancada, que é uma dor constante. Geralmente não há alterações visíveis no local da dor. Diferente de um machucado que eu olho para a pele e vejo a inflamação, na dor do nervo, às vezes eu olho para a dor do ciático e não vejo nada no caminho. Mas é uma dor atroz, importante. Eu olho para um trigêmeo que dói, eu olho no caminho da dor e não vejo alterações. Essa dor pode ser de nervo, que é na condução do estímulo. Não melhora com analgésicos comuns. Isso é importante. Nossa. A pessoa toma, às vezes, um paracetamol, uma dipirona, um anti-inflamatório, e a dor parece que não liga para esse tipo de remédio. E a pessoa vai se entupindo de remédio. Às vezes vai tomando mais e mais remédios e só vai responder a doses mais altas. Então, a dor do nervo, ela exige o tratamento do nervo, não da inflamação. Então, os medicamentos são diferentes. Pode ter alteração de sensibilidade, de força. Às vezes o lugar que dói, você vai encostar, ele não está sentindo legal, porque o nervo está alterado. Ou a temperatura não está sendo percebida legal, quente, frio. Então é importante que o médico examine. Às vezes tem atrofia, perda de força, outros sinais que indicam que o nervo está sofrendo. E pode ser de um lado só ou dos dois lados. Se você pegar um nervo de um lado, a dor vai ser de um lado só. Mas pode ser em extremidades, como mãos e pés, e de distribuição bilateral. Tá, temos outra imagem, vamos ver. Essa imagem é importante que mostra o que pode levar ao nervo sofrer, né? Olha o que pode acontecer. Trauma, compressão, infecção, doenças metabólicas. Olha lá, compressão, por exemplo, túnel do carpo, é uma compressão. Tem uma outra que comprime, quando está com cinta muito apertada, comprime o cutâneo lateral da coxa. Compressão na coluna que dá o ciático. Quando você encosta no nervo, ele vai dar uma dor do tipo neurológica. Traumas, como quedas, acidentes, fraturas. Infecção, hepatite B pode doer, hepatite C, HIV. Herpes, que é o cobreiro, aquele herpes zoster, pode evoluir com dor. Doenças metabólicas como diabetes, hipotireoidismo. Tóxicas, álcool, alcoolismo crônico pode danificar os nervos a longo prazo. Outros medicamentos, como quimioterápicos, remédios antiarrítmicos, remédios para colesterol em alguns casos. E carências, principalmente aqui a carência de vitamina B12, que a gente vê às vezes em pessoas que absorvem mal ou que consomem pouca vitamina B12. Então olha como várias doenças podem levar ao sofrimento do nervo e causar dor. Tá. Próxima imagem é... Aqui doenças específicas, né? Olha aqui, ó, neuralgia pós-herpes. Não sei se você já ouviu falar na neuralgia pós-herpes. A pessoa tem o cobreiro, que é essa lesão geralmente em faixa, que é vermelha embaixo, com umas vesículas em cima. Ela geralmente não cruza a linha média, ela vai até a metadezinha e lá para. Tem lugar específico. É. Então ela segue o caminho daquele nervo, porque o vírus reativa no nervo.
unilateral, lesões em faixas e ela é a reativação de um vírus, que é o vírus da catapora. Então, a pessoa teve catapora na infância, o vírus ficou adormecido e aí lá na frente, pelo envelhecimento normal ou por alguma redução da imunidade, por alguma infecção, ou por estresse excessivo, ou por outras patologias infecciosas, o vírus acorda. Só que ele não acorda disseminado, ele acorda na faixa. E uma parcela desses pacientes, depois que sara, persiste com dor. Então ele sara do zoster, mas passa a ter dor. Quando isso acontece acima de 3 meses do herpes zoster, a gente chama de neuralgia pós-herpética. Então qualquer pessoa está sujeita a ter? Qualquer pessoa está sujeita, mas acontece mais em pessoas mais velhas, quanto mais velho, maior o risco, ou em pessoas com imunidade baixa. Hoje a gente tem vacina que diminui um pouquinho esse risco, vacina para herpes zoster, e também temos vacina hoje para infância, para evitar a catapora. Então com a vacina o risco é menor, mas você tem risco em todo mundo que teve varicela na infância. E alguns sequer sabem que tiveram, né? Às vezes você tem formas de catapora que você não tem tanta lesão externa e a pessoa pode reativar sem ter essa memória. Então, pessoas da minha faixa etária, quase todos nós tivemos a catapora. Sim. Então, todos nós estamos sujeitos a ter o herpes zoster e uma parcela de ter dor no nervo relacionada ao herpes zoster. A vacina que a gente deve tomar agora é eficaz? Essa vacina ela é parcialmente eficaz. Existem algumas modalidades de vacina, a gente recomenda acima de 50 anos. Ainda é uma vacina um pouco cara e que não está no SUS liberada. Mas ela ajuda, sim, a reduzir o risco de reativação e a reduzir o risco de complicações. Ela é por um vírus inativado aqui no Brasil, um vírus mais leve, né, atenuado, e ela pode ser usada por pessoas acima de 50 anos que já tiveram varicela. A geração nova, que já é vacinada para varicela, aí quando não tem varicela, não tem reativação. Mas é um investimento que vale a pena? É um investimento que vale a pena. É difícil falar em valer a pena, porque depende do quanto está sobrando. Se for privar uma conta importante para pagar, ou um plano de saúde, não acho que valha. Mas para quem já teve herpes zoster, que possa reativar, ou quem tem uma imunidade um pouco mais baixa, o médico recomenda, por exemplo, a vacina, aí eu acho que vale a pena o investimento. Agora, é meio questionável, quase R$500 a vacina na parte particular. Então tem que pesar custo-benefício. Estamos torcendo para que a gente tenha novas tecnologias e uma liberação. Aliás, o Brasil é um país de excelência para vacina. Muita coisa funciona mal, mas vacina funciona muito bem nesse país. A gente tem que elogiar. O Brasil é um dos países que tem a melhor carteira de vacinação pelo SUS. Bem lembrado. Temos mais uma imagem. Essa é uma dor muito comum. Muita gente tem, quase 10% das mulheres tem essa síndrome do túnel do carpo. Olha que nome esquisito. A gente tem no punho um túnel, onde você tem os tendões que fletem os dedos, e embaixo desse túnel passa um nervo importante, que é o nervo mediano. E aí a pessoa, quando comprime esse nervo, neste canal, nesse túnel, ela pode ter formigamento nas mãos, pode ter dores nas mãos. Olha a parte desenhadinha, é onde a pessoa tem dor. Então é uma causa importante de dor na mão, principalmente à noite, formigamento. Em casos mais graves pode ter fraqueza na mão, onde a pessoa derruba objetos. Mas, doutor Leandro, se é um nervo tão lá no miolinho, como é que comprime? Ele passa no meio do canal. Mas às vezes a mulher, por alterações hormonais, gestação, ganho de peso, diabetes, LER, que é aquela lesão por esforço repetitivo, como o punho ele é muito dinâmico, a pessoa pode comprimir o nervo que passa aqui embaixo. E aí ela passa a falar, nossa, minha mão, ela queima, ela arde, ela está mais fraca. Isso pode ser uma síndrome comum, que é a síndrome do túnel do carpo. As pessoas que têm mais chance de ter isso, mulheres de meia idade, dos 40 aos 50 anos, grávidas, diabéticas, ou com alteração tipo hipotireoidismo, ou que ganharam peso muito rapidamente, e isso comprime o nervo, digitadoras, esportistas, pessoas que mexem muito com o punho, né? Então é uma doença comum. Tratando no comecinho, você pode evitar a cirurgia. Em casos mais exuberantes, tem que soltar o nervo para evitar sequela. Então, em alguns casos, tem que operar a mão. Causa importante, muita gente deve estar lembrando desse nome em casa. Sem dúvida. Síndrome do túnel do carpo. Tá. Compressão. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho da sua paciência, já venho. Perguntas do pessoal de casa sobre dores nos nervos para o nosso querido Dr. Leandro Teles. A primeira é da Nayara. Sou diabética controlada, mas mesmo assim sinto muitas dores nos nervos, principalmente nas pernas e pés. Como posso amenizar esse desconforto? Pergunta importante da Nayara. E os diabéticos
diabéticos, eles têm esse problema, né? Os diabéticos, eles têm aquelas lesões de órgão-alvo. Então, durante muito tempo, até quando está mais descontrolado, você pode ter lesão no rim, nos olhos, nos vasos e nos nervos. Mais ou menos 40% a 50% dos diabéticos tem alguma alteraçãozinha em nervos. Em torno de 1/3 deles tem dor. E essa dor geralmente é nas extremidades. O mais comum no diabetes é um pouco de formigamento, choques e dores nos pés. Começa nos pés dos dois lados e pode ir subindo, eventualmente pegar as mãos na consequência. A primeira coisa ela já fez, que é controlar o diabetes. Então a primeira coisa, né? Controlar, manter o controle glicêmico, seguir as orientações do seu médico em termos de medicamento, segmento, tanto da glicemia de jejum como da HB glicada, perder peso, fazer dieta, exercício físico. Então o controle do diabetes pode fazer o nervo voltar a funcionar bem. Além disso, ela pode buscar um neurologista que tem medicamentos específicos para o nervo, para diminuir o incômodo. E ela também precisa cuidar muito bem desse pé, com uma boa hidratação, com meias e calçados que não levam a traumas e machucados. Cuidado com o manicure, muito podologia. Cuidado com o manicure, para não ter lesão de unha, com o tipo de calçado. A gente geralmente pede para usar uma meia sem costura e confortável, um calçado mais folgado, olhar o pé. A gente não tem essa mania e o diabético precisa, ao fim do dia, olhar o seu pé, olhar entre os dedos. Tomar cuidado com águas em temperatura muito complicada. O que é complicada? Traumas, muito quente, água muito quente pode levar, por exemplo, a banho, a queimaduras, porque às vezes a sensibilidade do pé não está boa. Então o diabético tem que cuidar do pé como um órgão vital, para que não tenha úlcera, machucados. Também é importante controlar o peso, varizes, porque também o retorno venoso é muito importante para que o pé seja saudável e evitar lesões, como você bem frisou com relação à manicure, ou até a gente mesmo, quando vai cortar de forma inadequada, muito curtinha, a unha pode machucar. Cuidado com picada de inseto, com pedrinhas dentro do calçado. Então esse pé tem que ser bem cuidado. Além disso, cuidar da diabetes, medicamento e o resto, e buscar um neurologista para atenuar a própria neuropatia. Outra coisa importante é cuidar das outras doenças que possam lesar o nervo, como o hipotireoidismo, outras carências como carência de vitamina B12. A pessoa às vezes não é só o diabetes, ela precisa cuidar de toda a prescrição para que o nervo não sofra além do necessário. Perfeito. Próxima pergunta, enviada pelo Luciano. Tive herpes zoster há 3 anos no lado esquerdo do tórax. Fiz o tratamento certinho e ele cicatrizou rápido, mas a dor continua diariamente e não melhora com analgésicos comuns. O que devo fazer? Isso pode acontecer com até 10, 15% dos pacientes que têm o herpes zoster. Muitas pessoas conhecem como cobreiro. O herpes zoster ele acontece em faixa de um lado só, muito comum no rosto, principalmente no ramo oftálmico, aqui em cima na testa, e é muito comum no tórax, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo, geralmente uma faixa só. A maioria, quando você trata corretamente, ele evolui bem, em torno de algumas semanas, cicatriza e não tem dor. Mas uma parcela fica com o nervo danificado e tem dor pós-herpética. Esta dor ela tem que ser tratada pelo neurologista ou pelo especialista em dor. Hoje a gente tem alguns emplastos que são adesivos, que você cola com lidocaína, que é um anestésico. Você tem remédios específicos, porque correr atrás dessa dor com analgésicos comuns e anti-inflamatório, você vai ter uma úlcera, um problema renal e não vai tratar. Então é uma dor específica. Ele olha e fala, nossa, o herpes foi embora, mas o nervo continua sinalizando. Então é muito importante tratar com um especialista. Existem algumas modalidades, até eventualmente cirúrgicas ou alternativas, mas uma boa parcela dos pacientes vai ficar bem com medicamentos do tipo neurológico para o nervo, né? E aí cuidar da imunidade, normalmente os pacientes não costumam ter recorrência do herpes zoster, mas tem que ficar de olho para a imunidade manter-se sempre adequada. Perfeito. Mais uma pergunta da Márcia. A dor do nervo trigêmeo pode ocorrer em pessoas jovens? Pode causar desvio no rosto? Meu filho de 17 anos foi diagnosticado com esse problema. O que é o nervo trigêmeo? O nervo trigêmeo é um nervo importante da face. A gente tem 12 pares cranianos, 12 nervos cranianos, ele é o 5º. Trigêmeo por quê? Porque ele tem 3 braços. Um braço que vai para cima, para o meio e para baixo. Ele faz a sensibilidade do nosso rosto. Então ele é um nervo bem grosso, importante. Tudo que a gente sente de toque,
aqui na face e a nossa mastigação, quem faz é ele. Só que às vezes ele fica realmente danificado pelo envelhecimento ou por compressões que ele possa sentir. E a dor que ele gera é uma dor muito, muito forte. Uma das dores mais intensas que a humanidade conhece é a dor do nervo trigêmeo. Se confunde com dor de dente, não? Se confunde muito com dor de dente, com dor de seios da face pela localização. É comum procedimentos dentários repetidos, abre-se o dente e opera e mexe. Agora é uma dor geralmente que vem em crises, de um lado só, numa das 3 faixas do nervo. Ela vem como um choque elétrico durando de segundos a poucos minutos e às vezes ela é desencadeada pelo ato de falar, mastigar, comer. Ela é muito mais comum em pessoas acima dos 50 anos, mas pode acontecer em jovem. Pois é, 17 Quando anos. acontece em jovem, Regina, a investigação tem que ser mais caprichada para ver inflamações, compressões. Quando é em pessoas mais velhas, pode ser o próprio envelhecimento com a degeneração do nervo. Mas a gente sempre investiga para ver se não tem compressão de vasos e para ver se você não tem outras coisas mais raras. Mas é uma dor que exige um tratamento neurológico, intensivo e às vezes cirurgia. Seja para minimizar a dor lesando o nervo aqui no rosto, seja para tratar dentro do crânio uma compressão que possa vir nos exames, tá bom? Então, com o envelhecimento, a dor ela é mais frequente e geralmente não se encontra a causa. Em mais jovens, ela é mais rara, mas pode acontecer, e aí a investigação é muito importante, porque geralmente você encontra uma causa secundária que pode demandar um tratamento além do tratamento para dor. Buscar ajuda, porque isso pode levar à depressão, ao isolamento, ao medo de comer e falar. Não, e a qualidade de vida. A qualidade de vida pode ser péssima, porque é uma dor muito significativa e a pessoa faz exames, não encontra um achado e acaba, às vezes, até passando por questões psicológicas, Exato. sendo que não é a causa, é uma dor orgânica e neurológica. Perfeito. Mais uma pergunta. Caroline, sinto muita ardência na lateral da perna, na altura da coxa. E o ortopedista disse que posso ter um nervo superficial pinçado. O que é isso? É caso de cirurgia? O que é pinçar o nervo? É interessante. Esse termo o pessoal fala muito, né? É. Pinçar, quer dizer, Ah, eu tô pegar o nervo, pinçou o nervo, pinçou o ciático. Então, alguma coisa que toque o nervo, ou que esgane o nervo, que envolva o nervo e comprima, vai levar uma dor em todo o trajeto deste nervo. O ciático é um exemplo. O ciático, aliás, é o maior nervo do corpo humano, faz toda a parte quase motora e sensitiva da lateral da perna. Das duas E pernas. ele pode ser por compressão na coluna ou por compressão do ciático fora. São das duas pernas. Pode ser, tem as duas, mas geralmente a dor ela é unilateral. Pode ser bilateral, mas o mais comum é que doa um lado só, porque você pinça ou comprime ou toca. Agora, eu queria primeiro destacar a sintomatologia. Olha o que a Caroline falou, uma dor em ardência. Olha a característica da dor. Na lateral, em faixa, na altura da coxa, e ele falou em nervo. Então, o médico desconfiou, uma dor superficial. Agora, ela falou só na lateral da coxa. Tem um nervo importante que corre aqui, que é o cutâneo lateral da coxa. Tem uma doença que parece o que ela está tendo, que chama meralgia. Meralgia é dor na coxa, parestésica. Geralmente é por compressão aqui nessa região da cintura. Pessoas que engravidaram, ou ganhou peso, ou dormiu em cima, né, do nervo, ou usa muita cinta apertada, né, ou roupa muito apertada, pode comprimir o nervo aqui. Olha. Parece um pouco ciático. Só que o ciático ele vem mais por trás da coxa. É diferente. E o ciático tende, às vezes, a passar o joelho e mudar de face, né? E o ciático, muitas vezes, tem dor lombar. Aqui ela não falou em dor lombar, falou em lateral da coxa e uma ardência. Então aí ela precisa ser examinada, mas pode ser a compressão desse nervinho cutâneo lateral da coxa. Muita gente tem dor deste tipo. A ardência lateral da coxa pode ser esta meralgia. Buscar um neurologista, buscar um ortopedista. Se o nervo estiver pinçado, precisa ver se dá para dispensar. Como? Desinflamando, emagrecendo, roupas mais folgadas, medicamentos, fisioterapia. Em último caso, cirurgia. A gente só solta o nervo se realmente esta for a decisão final importante, porque toda cirurgia também é uma agressão. Então a gente sabe que deve operar só em casos onde o tratamento clínico e fisioterápico não teve sucesso. Tá bom. Já falamos os livros do Dr. Leandro Teles. Vai ter algum lançamento em breve? Vai ter esse Agora sábado, é outubro, né? Aliás, outubro está cheio de lançamento, mas eu queria convidar o pessoal de Campinas, Jundiaí, Sorocaba. A gente vai ter uma palestra agora sábado, dia 5, esse sábado em Campinas. No Campinas Shopping, é uma palestra da Livraria Leitura. Evento, obviamente, gratuito, democrático, para a família. Vão ter aí mais de 200 lugares, é só chegar. 5 da tarde.
Quem tiver alguma dúvida no meu Instagram ou na própria Livraria Leitura de Campinas, Shopping Campinas, é só ligar lá, é só chegar com a família para participar. Estou fazendo um sorteio hoje desses 2 livros no Instagram. Tá, então olha, o Instagram do Dr. Leandro é Neuro Leandro Teles, isso mesmo, Neuro Leandro Teles. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Teles não é com 2 L's, é tudo simples. leandroteles.com.br o site. O Instagram do Dr. Leandro é @neuroleandroteles. E olha, Campinas, no sábado, programão, né? Ainda tira foto com o Dr. Leandro, que é paciencioso, tira foto com todo mundo. É uma honra, um carinho enorme que a gente vai passando e vai sentindo, inclusive um carinho relacionado ao programa Mulheres, que acaba dando muita cara do meu trabalho. Tudo fruto da sua competência. Obrigado. Muito obrigada, boa semana, até a próxima. Pra você também.